ficou muito bonita, foi reformada há pouco, não faz muito tempo, né? Que a igreja foi reformada, de fato. Muito bonita. A igreja antiga é um lugar assim porque foi o marco inicial na devoção a São Judas Tadeu. Então, os devotos têm um carinho todo especial por causa que a igreja antiga e a primeira imagem de São Judas Tadeu que está lá na igreja antiga. E aí o pessoal passa por trás do altar, né? Eu mesmo já passei ali. Do altar, ali pede as suas graças sobre a intercessão de São Judas Tadeu, e são inúmeras graças, né? Sim. Não só de pedidos, de súplicas, mas também de agradecimentos a São Judas. Agora, padre, uma curiosidade, por que São Judas... Olha as pegadinhas aqui, padre. Brincadeira, o senhor sabe decorar, tranquilo, brincadeira. Por que São Judas é conhecido como o santo das causas impossíveis? São Judas é conhecido como o santo das causas impossíveis, mais ou menos em 1373, Jesus apareceu a Santa Brígida. Que bacana. E aí, Jesus mostrou a Santa Brígida, numa situação que ela estava vivendo, que ela podia invocar São Judas Tadeu. E a partir daí, a devoção a São Judas Tadeu foi crescendo. No Brasil, nós começamos essa devoção mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial. E com a fundação da igreja, que foi em 1940, do Santuário São Judas Tadeu, o ano que vem nós completamos 75 anos de paróquia Santuário São Judas Tadeu. Que benção. Então tem toda uma história bonita. Então a invocação a São Judas, não só como causa de casos desesperados, mas é uma pessoa que tem esperança. Um intercessor, um santo que intercede pelas pessoas, você não pede se você não acredita. Sim, né? Claro. Então, logo, a pessoa às vezes está numa situação de desesperança, mas a oração vai gerar dentro do devoto, da devota, a graça da esperança. E é isso que impulsiona. Na verdade, ele seria um intercessor da esperança, podemos assim dizer, né? A virtude, a graça da esperança, né? Fé, esperança e caridade. Ele são as três virtudes. Ele é o santo da esperança, o santo então, da esperança. Santo da esperança. Nós colocamos como, nós não, os devotos falam como causas assim, impossíveis por causa da figura de São Judas e do afeto que cada devoto tem a São Judas Tadeu. Interessante, né, padre, que eu também estava dando uma lida, que o padre também não pode chegar aqui seco também. Sim. Mas eu sempre estudei, gosto muito da história dos santos, né? São Judas, ele chega a ser, claro, em devida proporção. Nossa Senhora Aparecida está, assim, como em primeiro lugar na devoção, praticamente, e São Judas vai aparecer em segundo ali, né? Lugar. É uma devoção muito forte em todo o Brasil, né? Muito forte. Impressionante. Hoje se tem muitas paróquias, né, com devoção a São Judas, mas o segundo santuário, de fato, é o nosso, que é em São Paulo, em Jabaquara, né, no Jabaquara. Você sabe que quase eu fui padre deoniano, né? Opa, bem-vindo, por pouco, eu cheguei lá para conversar sobre vocação. Mas Deus não me queria lá. Uma vez deoniano para sempre, né? Cheguei a usar a cruz deoniana. Aquela com o coraçãozinho, né? Aquela cruzinha, né? Mas o nosso coração, de fato, é grande. O coração de Jesus, Cristo. É para todos, né? Não importa se você é religioso, se você é diocesano. Somos irmãos, o importante né, é que nós somos irmãos. Sim. E trabalhamos para o mesmo Senhor, na mesma messe. Com certeza, todos têm uma meta. Mas eu me lembro, padre, agora eu vou falar da minha juventude. Certo, mas você é jovem ainda. Você não é velho. Mas quando era mais jovem, sabe aquelas coisas assim, né, padre? E eu me lembro que lá tinha muito aqueles festivais de teatro, né? Não sei se ainda tem aqueles... Ainda tem, nós temos ainda. É o Cristo Arte? Cristo Arte. Cristo Arte. Cristo Arte. E eu me lembro que nós tínhamos um grupo chamado Totus Tus, e nós... Durante muitos anos da minha juventude, ali quando tinha os campeonatos de teatro, nós fazíamos campeonato de teatro ali, estava sempre naquele salão ali, muito bom. O Salão São Judas é onde acontecem as bênçãos todos os dias 28. Porque cada dia 28 de cada mês acontece a devoção a São Judas. 28 maior, que é a festa, agora, terça-feira, mas todo dia 28 o fluxo é grande no santuário acontece bênçãos de 15 em 15 minutos, temos confissões, então o trabalho continua. Padre, uma curiosidade, nós temos 2 Judas dentro do grupo dos apóstolos. Isso. E as pessoas confundem muito, mas Judas Iscariote, São Judas Tadeu, como que funciona isso, padre? Explica para nós, para que o povo entender. Certo. Judas Iscariotes é o traidor. É o traidor. Pronto. Né? Que era um daqueles que foram escolhidos também. Que era um dos 12, né? Era um dos 12. Dos apóstolos. Só que São Judas Tadeu, né? Judas Tadeu, ele era um dos 12 e foi... a partir da formação que Jesus deu, que é a mesma que Jesus deu para Judas Iscariotes, mas só que Judas Iscariote
desvirtuou, foi por outro caminho. O coração corrompeu. Isso, corrompeu. Ele era dono da bolsa, né? Judas Iscariotes, ele era dono da bolsa Isso. do grupo dos 12 apóstolos, ele administrava, ele se corrompeu pelo dinheiro, né? E São Judas, né, que é São Judas apóstolo e mártir, ele é apóstolo porque foi formado por Jesus, né, e é mártir porque foi martirizado depois, né, dando a vida. Por isso, na imagem de São Judas, está sempre o São Judas com a machadinha, que foi porque ele foi martirizado, ele foi morto, né? A pauladas e a machadinhas, a machadinha, né? Isso, e a palavra de Deus que é a que ele pregou. Nós temos, inclusive, a imagem lá, padre, para o povo estar em casa, nós temos a imagem na TV do povo estar em casa, a machadinha que ele está segurando na mão e a Bíblia, né? Isso. Aquela machadinha, no caso, ele teria sido que foi morto martirizado. Com ela. Isso. E a palavra de Deus que é a que ele foi pregando, que é a que nós somos chamados a pregar hoje também. Dar a vida por causa do Evangelho. Foi o que aconteceu com São Judas. Por isso que, inicialmente, a devoção a São Judas, ela foi arrefecendo, foi esfriando. E só a partir de Santa Brígida, aí em 1373, foi quando Jesus apareceu a ela, que a devoção começa a se propagar, porque havia essa confusão inicialmente. Hoje não há essa confusão, porque ainda mais a devoção ela cresce cada ano. Por exemplo, no santuário São Judas Tadeu, nós temos, cada ano ele vai crescendo a devoção. 200 mil pessoas, 300 mil pessoas que passam pelo santuário, todo 28 maior. Mas 300 mil pessoas por 300 baixo. mil pessoas por baixo. Vocês fazem até a missas campais também, nós né? Nós temos as santas missas que acontecem de 5 da manhã às 18 horas. Missa de hora em hora? De hora em hora. E aí, a partir das 19 horas, nós temos a procissão, que sai pelas ruas próximas ali do santuário. Às 20 horas, nós temos a missa campal, que é com Dom Odilo. Né? Que benção. Isso, que é com Dom Odilo. Então, por isso que nós fazemos em frente à Igreja Nova. Sim. Né? Porque na Igreja Nova não comporta o número de pessoas e também tem um show depois com o trio Ir ao Povo, né? Que benção. Olha, gente, a conversa tá boa demais. Vocês viram, ó, que gostoso quando a gente falar da vida de um santo. Por isso que você que tem aí maus amigos, você precisa ter bons amigos. Os bons amigos nos levam para Deus. Quando a gente falar da vida dos santos, dá vontade de a gente também buscar essa santidade. Então, cuidado com os maus amigos, cuidado com as más pessoas, cuidado com aquelas pessoas que dizem assim, não, tá tudo perdido, você não vai conseguir nada não. Sabe aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que só te joga para baixo? Não dê ouvido para essas coisas não. Quando a gente tem uma conversa dessa com o padre Damião, olha que alegria esse padre falando de São Judas, olha o amor no coração que ele está falando. Quando a gente fala com pessoas assim, gente, vale a pena a gente superar toda a dificuldade. Por isso eu vos pergunto mais uma vez, quais são suas causas possíveis e por que você deixou de lutar por elas? Por causa de alguém? Cuidado, ligue para cá, coloque sua causa possível e volte a lutar por aquilo que você acredita e por aquilo que você ama. 19 3871 9620, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos, não sai daí não.